Obrigada. Tudo bem, Larissa? Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Boa tarde. Quando você vem aqui, viu? Obrigada. Sempre passa diversas informações, algumas dicas, alguns truques, vamos dizer, interessantes que a gente usa no dia a dia em relação à comunicação. Aliás, a Larissa Câmbio, gente, ela é professora de oratória, ela é palestrante, ela vem desenvolvendo diversos cursos aí, palestras muito interessantes. E entre as palestras do momento, a Compact Curso de Comunicação está sendo muito interessante, porque tem uns toquezinhos de coach também no meio do caminho, que acaba auxiliando bastante, não é? É, exatamente, né? Esse curso, né, é um compact curso que a gente chama porque são 8 atos. E você trabalha tanto a parte da comunicação para o atendimento ao cliente, como a parte da comunicação para o trabalho em equipe, né, com o seu colega de trabalho. Né? Então, você melhora a questão da administração de conflitos, relacionamento humano, tudo isso dentro do curso. Sabe que uma das questões básicas do ser humano é falar, né? A princípio, todo mundo consegue se comunicar. Mas é incrível como falta mesmo comunicação em diversos setores que existem pessoas se comunicando, às vezes até dentro de casa. É verdade. E você imagina isso no trabalho, cada um com uma visão, com um estilo de vida, né? É interessante, Vera, porque todo mundo pensa que o bom comunicador é aquela pessoa que fala bastante, né? Que fala muito. Quando, na verdade, o bom comunicador é aquela pessoa que escuta muito bem e fala exatamente aquilo que é necessário. Aquilo que deve falar. Né? E no curso a gente trabalha tanto o processo de comunicação. E aí eu trouxe até uma figurinha. Deixa eu ver, vamos ver essa figura aí. Na verdade, uma figura bem simplesinha. Vamos deixar o nosso cinegrafista. Que você tem, né, o emissor, o receptor, a mensagem e o feedback. Né? E aqui são os canais de comunicação. Então, no curso, nós nos aprofundamos nesse processo de comunicação. Você quer dar uma olhadinha? Quero dar uma olhada, sim. Canal emissor, a boca. Não, o canal, na verdade, são os sistemas representativos. Né? Existem formas que você manifesta, que você fala a sua mensagem. Por exemplo, o príncipe Charles e a princesa Diana. Né? Existem alguns especialistas que falam que o casamento deles não deu certo por um problema de comunicação. Né? Por que isso? Porque os dois falavam sistemas representativos diferentes. A princesa Diana era extremamente visual. Né? Visual é entusiasmada, às vezes fala alto, né? E sinestésica, que é sentimental. E o príncipe Charles era das outras duas linguagens, que era o auditivo e o auditivo digital. Então, eles não conseguiam se comunicar. E muito do casamento não ter dado certo, alguns especialistas contam que, inclusive, conviviam com o casal, era pelo problema de comunicação que existia entre eles. Né? É bem interessante. Então, não é só a fala, não é só a fala, tem todo o mais. Sim. O ouvir, a expressão também, acredito, então, que conta bastante. Sim, né? É o visual, né? O visual o quê? Cada pessoa, ela tem um sistema representativo predominante, que é o visual, o auditivo digital, o auditivo e o sinestésico. Né? O visual é aquela pessoa que precisa enxergar. Né? Ela precisa enxergar uma tabela, ela precisa enxergar um quadro, enfim, um gráfico, para ela compreender o que está sendo dito. Né? Tem a pessoa auditiva, que precisa escutar. Pessoa auditiva digital, que se apega mais a dados, a percentuais, né? A dados. E a pessoa sinestésica, que precisa fazer, né? Que é a pessoa do sentimento. Então, no curso, a gente se aprofunda um pouquinho mais sobre isso. E tem como a gente perceber, então, em que lado a nossa comunicação está mais acentuada? Sim, consegue perceber, né? As pessoas visuais, elas geralmente falam mais alto, né? Elas têm movimentos mais rápidos, assim como as pessoas sinestésicas, elas geralmente falam mais baixo, mais devagar. Então eu sou visual total. Nada sinestésico. Na verdade, assim, nós somos um pouco de cada um, né? Existe. Todo mundo tem um pouquinho. Exatamente, né? E o ideal é quando você consegue desenvolver, né, as quatro formas. Mas tem um canal que é o predominante. Né, que você predomina para se comunicar com as pessoas. E é esse canal que você, na verdade, o ideal é que a sua comunicação abranja essas 4 formas para que todo mundo, né, para que atenda às expectativas de todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta particular. Eu não tenho muita paciência por exemplo, eu gosto das coisas diretas, no falar.
curtas e essenciais. Objetivas. Total. Eu me estresso, por exemplo, quando eu ligo para algum 0800 que fica 2 horas a pessoa te dando... Ah, mas aí qualquer... Ai, a pessoa... Gente, você quer uma coisa simples, você quer falar com alguém, né? Você não consegue, porque dá 1000 e depois ainda que dá 1000 indicações, ainda fala assim, para falar, ligue em outro lugar. Pronto, Bom, mas eu já notei também que até numa reunião, isso que eu estou dizendo, uma reunião, algo, sei lá, às vezes até de escola de filho, tá entendendo? Que a pessoa fala, aí vem o outro fala a mesma coisa, aí o outro fala a mesma coisa com um pouquinho a mais, me cansa. É falta de concisão. Verdadeiramente me cansa. Isso é algum tipo de problema com a minha questão auditiva nesse sentido? Não, na verdade, o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas não conseguem ser inconcisas, né? Isso é um princípio da comunicação até. A concisão é você não perder o foco, né? Você ter uma linguagem objetiva da onde você quer chegar. No curso a gente também trabalha um pouco disso, né? Isso trabalha também muito em oratória, em apresentações. Aí você se aprofunda no processo de comunicação, a importância da objetividade. Que é o quê? Quando a pessoa ela não é concisa, ela começa a fazer os rodeios, né? Ela não sabe para onde ela vai, ela inicia e não sabe como termina a história, né? Então é uma questão de concisão, de você ter foco no que você quer, na mensagem que você quer transmitir. Apresentar. Isso. Interessante, né? Porque, aliás, eu acredito que seja um dos motivos, então, que você está fazendo esse compacto curso, porque às vezes as pessoas não têm o tempo ou a disponibilidade ou até mesmo a tranquilidade, vamos lá, da correria do dia a dia, de você ficar fazendo às vezes muito tempo, assim, alguma coisa, né? Acaba sendo mais objetivo, então. Claro, né? O que tu está colocando, a pergunta é uma pergunta maravilhosa, né? Porque eu me lembro dos meus alunos até, nós sempre discutimos no início os princípios de comunicação, que é a clareza, os 3 principais princípios, que é a clareza. A clareza é você conseguir transmitir a mensagem para as pessoas, né? Sem ambiguidade, né? Sem você falar realmente a linguagem do público. A fluência, que é você ter um bom vocabulário. E a concisão, que é o foco, né? Que é você não perder o foco, não fazer esses rodeios, né? Às vezes tem aquelas pessoas que falam. Um exemplo disso é a matemática. Eu lembro em escola... Mary, seja bem-vinda. Saudades de você, amada. Gente, lembro na época de escola, matemática eu era péssima. E aí, a minha mãe pegava uma professora particular, rapidinho a gente pegava. Assim. Sim. E eu lembro, eu ainda criança ou adolescente, meu Deus, custava o professor simplesmente falar, isso você vai fazer assim, assim, assado, cozido. Não! Tinha que ter um floreio, tinha que ter, para falar uma coisa... básica, né? Às vezes a matemática, a química, a física, ou até mesmo a questão histórica, algo assim, ela acaba, se você não cuida, principalmente os professores nessa questão da comunicação, gente, se torna fundamental. Agora, sim, pode ser que tenha outra pessoa, então, pelo que você está me passando aqui, que precise de todo esse negócio, porque eu notei esses dias numa reunião que eu fui, que uma pessoa principal falou tudo que tinha que falar. Aí veio a segunda pessoa, que também era principal, mas já estava mais em outro, que repetiu tudo que a primeira pessoa falou, e ainda, pontuou algumas outras coisinhas. Ainda teve, quando teve alguma dúvida, uma terceira pessoa que perguntou aquilo que os dois tinham dito. Não quer dizer, isso também existe, né? Sim, sim, sim. Na verdade, cada um sim. Entende de um jeito, gente. Que coisa séria. Então, por isso que a gente tem que ter essas dicas de como melhorar, então, cada situação nossa. Porque imagina isso num trabalho, isso numa sala de aula já é uma questão, né? Tanto é que quando a gente começa a ficar mais velho, em faculdade e tudo, que daí a gente já escolhe o que quer, a gente começa as pessoas, no geral, se saem melhor, né? As notas, tudo, né? Exatamente, né? É importante também você ter um feedback, né, enquanto você está falando. Né? O que é o feedback? O feedback é o retorno que as pessoas vão te dar, se elas entenderam ou não a sua mensagem. Aí entra a reação do receptor ou não? Exatamente, entra a reação do receptor, né? Tá. Que daí ele vai te dar o feedback. Então, o feedback eu entendi, eu compreendi. É por isso que é importante também você fazer perguntas na hora que você vai explanar a sua colocação, né? Para perceber qual que é a reação das pessoas. Tá certo. Bom, neste curso, então,
Nós vamos conhecer essas formas de comunicação. Isso, na verdade, é o processo de comunicação, que vem as figuras, né, que é o emissor, o receptor, né, vem a questão da dificuldade de você escutar. Hoje em dia nós temos 4 níveis de escuta. O primeiro nível de escuta é quando você ignora o que a pessoa está falando. Fala assim, o que essa pessoa está falando não é interessante, eu não gosto, eu não eu não quero nem saber o que ela está falando, tá? E aí você ignora. O segundo nível, né, que eu até brinco com o pessoal quando eu estou dando aula, né, que é quando você finge que está escutando. Aí a pessoa está ali concordando com tudo, né, balançando a cabeça, mas na verdade ela está em miniférias. Ela acabou de entrar em miniférias, ela não está presente. E o terceiro nível é aquela pessoa ansiosa, né, que na verdade ela escuta para responder. Ou seja, já sei o que eu vou responder, aí eu volto para os meus pensamentos. Né? Sei que ela está falando, sei que eu vou responder e volto para os meus pensamentos. Interessante. E o último nível, que é a escuta empática, que é o nível que nós desejamos. Né? É você realmente se colocar no lugar da outra pessoa e compreender ela. Esse é o nível ideal para criar sinergia nos nossos relacionamentos. Por que é tão difícil a escuta? A nossa mente ela tem uma capacidade de entender 600 palavras, mais de 600 palavras por minuto. Só que ninguém tem capacidade de falar isso. Ninguém fala isso. Fala 100, 150 palavras. Aí o que acontece? Atualmente ela tem tempo para dar uma passeada. Daí ela escuta o que você está falando e nisso ela começa a entrar em miniférias. E aí você perde outros sinais, que é a emoção, enfim, outras coisas que estão acontecendo no processo de comunicação, que não é só as palavras, né? Como eu coloquei outra vez para você, né? 7% são as palavras, 33% são o tom de voz e 60% é a nossa linguagem corporal. Então, por isso que muitas vezes a comunicação começa a dar conflitos. E aí nós nos aprofundamos nesses itens. Aí nós vamos para o saber ouvir, saber perguntar, né? Perguntar para aprender. Tem, às vezes a gente faz aquelas perguntas de manipulação, né? Ou perguntas para afirmar alguma coisa. A pergunta ideal é aquela pergunta que você realmente pergunta para aprender sobre aquela pessoa. Depois, parafrasear, que é você repetir com as suas próprias palavras aquilo que a pessoa está colocando. Acabou de falar e a pessoa está falando a mesma coisa, eu entendo. Vi muito isso. Exatamente, né? Isso é bom numa discussão. Por quê? Porque a pessoa ela se sente compreendida. Quando você parafraseia, alguém vem discutir com você alguma coisa, né? Ou essa pessoa está nervosa, ela está angustiada. Né? A necessidade básica do ser humano é ser ouvido, né? Ser reconhecida, ter os seus sentimentos reconhecidos. Então, é ideal você parafrasear a pessoa nesse momento. Por quê? Porque a pessoa ela se sente compreendida. É um momento muito bom para você. Então, todas as ferramentas, na verdade, ou todos os processos são importantes. Exatamente, tudo em determinadas ocasiões, né? Daí a gente se aprofunda, né? É bom para reclamações de clientes, né? Você ter também noção desse tipo de ferramentas na comunicação. E, por fim, daí alguns princípios de relações humanas e administração de conflito. Olha, gente, diversas situações acaba sendo importante, né? Importante para quem trabalha numa loja, numa mercearia, para quem tem uma empresa enorme, para quem tem uma fábrica e para quem tem um relacionamento em casa. Quer dizer, para quem vive, né? Quem vive se relaciona, quem vive se relaciona se comunica. Eu acho que seria muito interessante até para a gente ver qual o processo que a gente não está, ou qual a ferramenta da comunicação que a gente não está legal, que a gente tem que melhorar. Por exemplo, eu acho que eu estou muito péssima de audição. Porque não só nisso, que eu te dei o exemplo do 0800, mas assim, telefone para mim é oi, sim, tá, e aí, tá, acabou. Não tem, eu não gosto de ficar fazendo papo em telefone. Pode ser quem for que esteja do outro lado. Eu gosto de ser... Telefone para mim é informação. Você é objetiva. Não fica batendo 2, 3 horas papo comigo no telefone que não rola. Já vai me dando uma agonia, já vai me dando uma coisa, já tem que desligar. Tá. Então tá. Calma, Vera, eu não terminei ainda. Não, tá resolvido. Então, quer dizer, mas isso não é bom. De algumas formas, né? Em algumas situações pode não ser legal. Né? Tu vê que interessante. E se eu tô com a pessoa, aí eu fico vendo ela, eu fico falando horas a fio, aí não me incomoda. Você vê que interessante. Eu vou fazer esse curso. Quando é que nós vamos ter esse compacto curso de comunicação aí, Larissa? Então, Vera, eu tô dando o Lean Company por enquanto, né? Por enquanto eu não tenho inscrições abertas, mas assim que eu tiver, eu passo para vocês. Passa. Quem quiser maiores informações, ter essas dicas, fazer uma análise sobre a questão da comunicação, aquilo que você pode melhorar, você deve acessar o site da Larissa, que tem muitas dicas interessantes. www.larissacoach.com
larissakummel.com.br. A gente fala Kimmel, mas é com U, né? Kummel. www.larissakummel.com.br. Tem também um telefone à sua disposição, se você gosta, se você preferir, que é o 479-192-2555. Exatamente, é isso? Gostei demais, Lari. Olha, gente, são ferramentas interessantes. A questão do coach, que ela gosta muito e vive aplicando também nas palestras, é algo bacana, porque aí trabalha nesse especial, nesse personalizado, né? Exatamente, né? O coaching, na verdade, são ferramentas, né? Tem cursos de coaching, né? Eu tenho formação em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, e é um processo com algumas ferramentas, tanto da psicologia, como da administração de empresas, como de planejamento, em que você aplica em determinadas situações, tanto para gerar objetivos, como para melhorar as habilidades e comportamentos das pessoas, né? E aí a gente aplica, tem algumas ferramentas que a gente utiliza no curso, sim. Perfeito, obrigada. Até a próxima participação, Larissa. Obrigada.